no primeiro domingo com 6 características de uma pessoa traumatizada. Vamos dar continuidade hoje. Eu gostaria que você prestasse atenção e ficasse em espírito de adoração para que essa palavra possa ser ministrada aos nossos corações, às nossas mentes, e que saiamos libertos e curados ou num processo dessa transformação de cura e libertação para a glória do nome de Jesus. Amém? Pai, a tua palavra vai ser ministrada nesse momento como ensino, uma adaptação da ministração do pastor Marcos Borges. Desde já, pastor Borges, Deus abençoe, oramos pela sua vida. Obrigado, Senhor, pela vida desse homem de Deus, que tem sido referência, não somente nessa nação, mas no mundo, em relação a essas questões relacionadas com cura, com libertação. Pessoal da Jocum, um forte abraço, Deus abençoe. E desses textos adaptados, tem outros estudos, mas o de maior peso seria do pastor Costa. E falamos sobre 6, Senhor, e agora que tu possas ministrar nas nossas vidas aquilo que interessa para a libertação e cura do teu povo, não seja diferente com a minha vida em Cristo Jesus. Amém. A gente viu na semana passada que uma pessoa traumatizada, ela tem extremos de humor, ela procura pessoas para poder apoiar ela naquilo que ela está fazendo de errado. Ela é uma pessoa muito sensível, ela é uma pessoa que quer ser atendida nas suas exigências imediatas, é uma pessoa que ou bajula ou faz muitas críticas duras. Ela também é uma pessoa maledicente, ela fofoca, calunia, difama, fala por trás, cria intriga, desavença entre as pessoas. E agora nós vamos adentrar na 7ª característica em diante, em um nome e para a glória de Jesus. Então, uma pessoa que ela está traumatizada, uma pessoa que está lesionada, porque a palavra trauma vem na Bíblia relatando uma questão de lesão. Então ela foi fortemente lesada, ou criou-se um trauma ali na sua infância, na sua adolescência, ou quem sabe os dois juntos, e ela tem essas características que nós estamos expondo. Se você não acompanhou toda a relação que a gente fez nesses dias em comparação, em relação ou na ampliação de uma pessoa traumatizada, você vai lá no nosso canal Igreja Missão Apacentar Bahia no YouTube, e vai estar toda essa sequência dizendo que é um trauma, que é essa lesão, como é que se apresenta, enfim. Então chegamos nessa característica. E a 7ª característica que a gente pode perceber de uma pessoa traumatizada, você que está aí na rede social, está vendo um pouquinho escuro, é porque na nossa região aqui está chovendo bastante, e os insetos de asa, principalmente as formigas de asa, adentraram aqui um pouco no tempo, e a gente está com o tempo aberto por causa dessas questões da pandemia, e não podemos não ter circulação de ar, porque estamos seguindo as normas criteriosamente. Daí apagamos aqui à frente, mas não é nada de movimento diferente. Fique na paz do Senhor aí, tá bom, queridos ouvintes e telespectadores na rede social. A 7ª característica é uma pessoa que guarda mágoa por longo tempo. Uma pessoa que acha difícil perdoar. E isso a gente percebe que é uma das piores mentiras que Satanás pode impregnar, colocar na mente de alguém, ou na mente de alguma pessoa, que ela não é capaz de liberar o perdão. Então, ela começa a ter um sintoma de que não libera o perdão, e a gente percebe, porque é uma pessoa magoada. E quando essa pessoa, ela diz que ela não consegue liberar o perdão, ou você percebe nitidamente que ela está magoada, nessa característica percebemos que ela está com uma profunda ferida, uma ferida ali na alma, que está refletindo na vida dela como um todo. E o interessante é que perdoar é uma das maneiras mais fáceis e baratas de resolver um conflito na vida. Porque a gente vê diversas passagens do princípio do perdão.
Inclusive, quando se traz alguma oferta no altar e está com algum ressentimento, alguma questão interior, precisa se resolver essa questão para que Deus receba essa oferta. E a palavra de Deus diz que nós somos um sacrifício vivo diante dele. Então, para ele receber as nossas orações, para a gente estar em paz conosco mesmo, com Deus, a gente precisa liberar o perdão. O perdão não é algo somente para o outro. O perdão é para nós. O perdão envolve salvação pessoal. Então o perdão, ele não está envolvido com sentimentos, ainda que ele reflita nesses sentimentos. O perdão é uma decisão. Decisão que a pessoa toma independente da outra. E o perdão abre as possibilidades de avanço em todas as áreas da vida. É difícil, extremamente doloroso quando a pessoa não perdoa. Vai sair muito caro o preço que ela vai pagar, muito alto, quando ela não libera o perdão, porque a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus, é que ela ia ser entregue para aqueles carcereiros, e o carcereiro ia travar ela na prisão, e ela só vai sair dali quando pagar todos os quesitos relacionados com o perdão. Então, uma pessoa que não libera o perdão, uma pessoa magoada, ela fica aprisionada espiritualmente. Abra aí em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Vai lá no Novo Testamento, vai lá para frente. Hebreus capítulo 12. Versículo de número 15. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Então, uma pessoa que está guardando a mágoa, ela tem uma raiz de amargura. Veja que ele não fala caule, nem folha, nem frutos, ele está falando de raiz. Então é algo muito sério, profundo, que vai dar vida no sentido de aumentar cada vez mais e se manter aquilo. Então, se você corta a árvore e deixar a raiz, certamente ela vai brotar de novo. E ele faz essa comparação nesse propósito, nesse sentido. E está dizendo mais, e ainda contamina os outros. A pessoa magoada é uma pessoa geralmente rancorosa, uma pessoa muito entre si mesma, uma pessoa assim que vai gerar consequências para aqueles que estão ao redor dela. Essa é a sétima característica de uma pessoa que foi traumatizada. Geralmente ela diz assim: mas eu não consigo liberar o perdão. Não dá para liberar o perdão, ainda não tenho como fazer isso. Com a palavra de Deus é possível que isso aconteça. É possível que sejamos libertos e liberemos o perdão. A palavra de Deus é poderosa para isso. Se creres, verás a glória dele. A oitava característica é que é uma pessoa não transparente. Abra sua Bíblia em Hebreus, né? Você já está Romanos, você está em Hebreus, você vai voltar para Romanos, no capítulo de número 12. Volte um pouco aí. Atos dos Apóstolos, depois você vai encontrar aí Romanos, capítulo número 12, versículo número 9. Então, em Hebreus, volte um pouco. Uma pessoa traumatizada é uma pessoa não transparente. No versículo 9 de Hebreus 12 diz assim: o amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Então, uma pessoa que está com trauma, porque tem um trauma, a gente percebe essa característica dela ser uma pessoa fingida. Ela não é transparente, translúcida. Ela perde a clareza, a sinceridade. Ela vai se tornar uma pessoa envergonhada, vive uma vida encoberta, retraída.
tentando ou escondendo as feridas. Ela evita de todas as maneiras ser descoberta, porque ela tem um medo de ser rejeitada. Então ela fica fingindo algo para poder não ser descoberta, porque ela tem medo de ser rejeitada pelas pessoas. Então tem-se aí uns gatilhos mentais do trauma que são ativados e precisa se vigiar muito para que não volte tudo de novo, desencandeie aquelas situações que estão lá no trauma e essa ferida que ainda não está cicatrizada venha à tona e prejudique essa pessoa como um todo. Porque nós somos seres relacionáveis, nós nos relacionamos com outras pessoas, Deus nos fez assim. Então a gente precisa da cura e tratamento de Deus, e isso vai ter um processo, e eu creio que nós já estamos nele, avançando para a glória e louvor do nome de Jesus. Uma pessoa que tem essa característica não transparente, ela também tem medo de se expor. Esse medo vai ser sustentado por algum tipo de manipulação ou de máscara. Ela vai colocar uma máscara, e não é à toa que nesses dias estão todos de máscara. Deus deve ter olhado para a humanidade e disse assim: vocês estão tão doentes, vocês estão tão feridos, vocês estão tão em pecado, que vão usar logo suas próprias máscaras no rosto para que todo mundo saiba logo que você anda mascarado. Será que Deus fez isso conosco para poder a gente tomar vergonha e se converter dos nossos maus caminhos? Já que vocês querem ficar fingindo que usam máscaras, usem máscaras de verdade, porque aí não tem mais como esconder dos outros. Todo mundo está vendo que você está mascarado, e eu estou mascarado. E aí a gente presta atenção nisso. É claro que não tem nenhum versículo bíblico que diga isso que eu estou dizendo agora. Foi um pensamento meu, de sorte que a gente vinha ter temor a Deus por causa dessas coisas. Quando eu olho para mim, que eu estou mascarado, eu digo: meu Deus, retira as minhas máscaras, porque diante de ti, aos teus olhos eu estou completamente despido e descoberto. Eu não consigo enganar ao Senhor, eu não consigo esconder nada de ti, porque tu me sondas e me conheces, sabe tudo, inclusive no meu deitar, no meu levantar, no meu caminhar. Então eu não tenho como guardar nada de ti. O Senhor me conhece na íntegra. Glória a Deus. Uma outra característica de uma pessoa que está com trauma ou que foi traumatizada é que ela tem tendência à possessividade. Tem um déficit emocional, né? E vai dificultar que essa pessoa tenha amigos verdadeiros. Ela age com ciúmes, com egoísmo, vem um amor doentio, um amor de possessão, um amor de querer só para si, e que vai gerar sofrimentos na vida dos outros, da própria família. Ela vai tornar esse relacionamento insuportável para quem convive com ela. É um verdadeiro inferno esse processo. Porque é uma pessoa que diz que tem amor, mas as ações são de possessividade. E quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 13, a gente vê lá que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. É um amor de entrega, não é um amor de retenção. Então toda vez que a gente vê essa característica de possessividade, de possessão, o nome já está dizendo possessão, só falta agora ser demoníaca mesmo. E então a gente percebe que essa pessoa ela vai tentar monopolizar o relacionamento, e ela vai acabar destruindo não só o relacionamento, como a si mesma. Na realidade, ela vai asfixiar a individualidade dos outros. É como se estivesse segurando o pescoço e não deixando o outro respirar. E isso vai ocasionar feridas maiores ainda. 1 Coríntios 10, 24. Você está em Romanos, você vai um pouquinho para frente,
em 1 Coríntios, no capítulo 10, 24, a gente vai ler um texto relacionado com isso aí. A palavra de Deus diz assim: ninguém busque seu próprio bem ou interesse, mas sim os dos outros. Então, quando você vê uma pessoa que ela está buscando os próprios interesses, que ela está com a motivação somente para ela, certamente ela está desalinhada com a palavra, e se ela continua repetindo isso, não como um ato pecaminoso, todos nós somos pecadores, podemos cometer algumas dessas infrações, mas o comportamento dessa maneira, é lógico que a gente percebe que ela é uma pessoa que tem uma característica de possessividade. E se ela está assim, é porque ela foi traumatizada, ela vive nesse trauma, mas a palavra de Deus é poderosa para libertar ela dessa prisão. Até aqui tudo bem? Então respire aí, porque nós estamos atravessando um processo de cura intenso. Outra característica é a falta de interesse pelos outros. Filipenses 2,4. Você está em Coríntios, antes para frente aí. Encontra Filipenses capítulo 2. Antes de Colossenses, depois de Efésios. Capítulo 2, versículo 4 de Filipenses. Lembrando que a pessoa que tem essa característica traumatizada, ela não tem interesse pelos outros. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Quando alguém está voltado somente para si, ela tem mais do que egoísmo. Ela é uma pessoa traumatizada e que está com interesse somente nela. Não tem interesse nenhum por outras pessoas. Ela não está se importando com a vida dos outros. Ela importa-se pouco com quem quer que seja. Ela não vai ter uma afeição natural de se compadecer pelo outro. Ela vai se tornar endurecida e indiferente para algumas situações. Como se aquilo tinha que acontecer mesmo, é dessa maneira, é assim mesmo. Então ela vai ter algo muito ruim, porque ela vai experimentar uma comunicação quebrada e mal sucedida. Já que ela não tem interesse realmente pelo outro, está pensando só em si. E isso por causa do trauma, as pessoas percebem. E quando está fazendo algo com interesse para si mesmo, fica nítido. Para quem está vivendo no Espírito, sabe logo que é uma falsidade aquela situação, né? É uma vida de hipocrisia. Porque na realidade está fazendo algo porque vai ter um retorno, não porque está com interesse na vida do outro, e isso é contrário à palavra, fere o princípio que a gente acabou de ler, que é não somente se preocupar consigo, mas também com o outro. A vida cristã é para que a gente viva em comunidade, um povo de Deus, resgatado pelo sangue de Jesus, e a gente precisa cuidar um dos outros. A nossa missão é apacentar. A 11ª característica de uma pessoa que é traumatizada, que vive nesses limites de lesões, ou que passou por traumas na vida e não conseguiu se libertar disso, não conseguiu ser curado, mas está tendo a oportunidade, inclusive nesse momento, através da palavra de Deus, de ser curado e liberto para todos sempre, para a glória do Senhor, para viver na eternidade em paz, e também nessa vida em paz. Quando nós observamos essas características, podemos olhar para a nossa própria vida para ver o que a gente precisa se alinhar com a palavra.
Então, a pessoa que é traumatizada, que ela tem essa característica de fazer acepção de pessoas. Então, para uns é de uma maneira, para outros é de outra. Jesus, inclusive, conta, né, uma parábola que quando alguém chegasse com um anel de ouro bem vestido, pode sentar aqui na frente, mas o outro que está com a roupa de mendigo, que não tem a mesma posição e status social, vai ficar lá fora do templo. Não deve ser assim. Devemos tratar as pessoas de igual modo, porque assim o Pai Celestial trata a todos de igual. Ok? Então, a gente vai entender que quando se faz acepção de pessoas, ela vai considerar as pessoas que vão agir ou ser, querer ou gostar de acordo com ela. Então ela olha para si mesma e se for da maneira dela, da forma dela, do que ela gosta, do que ela quer, como ela age, benção, maravilha. Mas se não for, ela não vai considerar as outras pessoas, não vai considerar de jeito nenhum. Ela vai acabar fazendo distinção. Por quê? Porque ela vai querer se aproximar e se assemelhar a quem é parecido com ela. E daí ela vai acabar repudiando o outro que tem um outro pensamento, que gosta de outra maneira, que fala de outra maneira, etc. E para a gente saber que essa pessoa que está traumatizada faz acepção das outras, ela vai ter a tendência de apagar, de riscar totalmente a vida das outras pessoas da lista ou da agenda de relacionamento dela. Quando acontece qualquer situação conflitante, a primeira coisa que ela vai fazer é dar um delete, pegar a borracha e apagar aquela pessoa da vida dela. E isso acontece muito, né? Tem gente até que está apagando outras pessoas da vida que nem conhece. Nunca se relacionou, nunca teve um contato, está dando delete só porque olha e faz uma característica ou coloca no perfil, ingessa de acordo com a própria vida que está cheia de traumas, cheia de mazelas, cheia de lesões, enxergando no outro como se fosse um espelho. E essa pessoa que tem essas características traumatizadas, ela tem um receio de conhecer outras pessoas, de se relacionar com pessoas novas, porque ela pensa que essas pessoas podem gerar mais problemas e mais traumas na vida dela, daqueles que ela já passou e enfrentou. Esse medo vai gerar uma nova frustração. E essa frustração vai superar a expectativa de um novo relacionamento. Então é melhor ficar como está do que tentar se relacionar com outro, porque isso aí pode me gerar um problema maior. E então eu vou deixar o medo tomar conta e não ter possibilidade de novas amizades, de entrar num novo processo, porque isso me reflete ao meu passado, que é de trauma com pessoas. Então acaba fazendo acepção de pessoas. Vá para frente aí no texto, em Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 9, para fundamentar o que estamos falando. Está estudando esses dias sobre as características das pessoas traumatizadas. Já está também, não só no Instagram, como no canal do YouTube Igreja Missão Apacentar, ima.bahia. Você pode ver toda a sequência relacionada com traumas, traumatismos, lesões, porque Deus está trabalhando com cura interior e também com libertação nossa. Se você não pegou a primeira parte dessas características de uma pessoa traumatizada, também você pode acompanhar lá. Tiago 2,9 diz assim: mas se fazeis discriminação de pessoas, estáis cometendo pecado, e por isso sois condenados pela lei como transgressores. Fim de papo. Tratar um de uma maneira, outro de outro, é pecado e está condenado. Mas eu sou crente.
bom, pessoal? Porque o que prevalece é a palavra. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais hão de passar. Ok? É um confronto mesmo para a nossa mentalidade religiosa, porque Deus está trabalhando conosco nesses dias para a gente viver salvo por completo. Amém? Vem o teu reino, se o reino de Deus vem, Ele quer que sejamos um povo curado. A gente vê nas redes sociais, aquele que não é do partido tem privilégio, aquele que tem não tem. Meu Deus, o povo de Deus brigando entre si por questões políticas partidárias. Jejuando para Deus acabar com a epidemia. Jejuar para a gente poder enxergar os nossos pecados e nos arrepender. Segunda característica de uma pessoa traumatizada: uma pessoa que demonstra pouca ou nenhuma gratidão pelos outros. Geralmente a pessoa traumatizada ela é ingrata. 1 Coríntios 4:7, volte aí um pouquinho. Capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 7. Pois, quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te orgulhas como não tivesse recebido? Então, tudo que tem, tudo que conquistou e tudo que é porque alguém deu. Não foi porque eu trabalhei muito, eu estudei muito, mas Deus deu o quê? Oxigênio, saúde, senão não tinha nem alcançado. Se ninguém deu nada, fez tudo na vida sozinho. O pai liberou o espermatozoide e a mãe o óvulo. Pelo menos você já ganhou alguma coisa se você não está nem aqui. E a gente pensa às vezes que a gente não depende de ninguém para nada. Muito pelo contrário. Se estamos nessa posição hoje, se somos alguém, é porque Deus nos abençoou e fez com que muitas pessoas fossem abençoadoras na nossa vida. Então, quando essa ingratidão está repleta no coração, é sinal que a pessoa está traumatizada, uma pessoa que está ferida, uma pessoa doente que precisa de cura. Ser grato é tão bom. Então, nós somos gratos a Deus por tudo. Tudo, independente, inclusive dos momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento, somos gratos a Deus. Foi nesses momentos que a gente conheceu mais a Deus. Qual foi o momento que o povo de Deus mais conheceu a Deus? Quando passava problemas, dificuldades, perseguições, aflições, desertos. Porque ali Deus estava se revelando, provendo, cuidando e abençoando. Então veremos a diferença dos que servem e dos que não servem. Uma pessoa que não é grata, ela vai evidenciar isso através dessas feridas. Então a gente diagnostica uma pessoa ferida pelo grau de gratidão que ela tem para com os outros. Todas as áreas da vida, as quais as pessoas são agradecidas a Deus, refletem cura. Aquilo que a gente não consegue ser grato a Deus, é porque estamos feridos. Qualquer área da nossa vida que a gente não consiga dar glória a Deus, é sinal de ferida, de doença, de mazela, de infecção. E Deus está nos dando a oportunidade de sermos curados. Então sejamos curados para a glória dele, amém? Vamos ser gratos por tudo. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus.
Se chove, glória a Deus. Se faz sol, glória a Deus. Se tem pouco, glória a Deus. Se tem muito, glória a Deus. Está passando por sofrimento, dificuldade, dores, glória a Deus. Está passando por alegria, bonança, glória a Deus. Filipenses, lá no capítulo 4, as pessoas só falam aquele versículo. O versículo 13, que vai referir que é alguém bem sucedido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esqueceu de ler os 12 versículos anteriores. Paulo estava dizendo que ele poderia todas as coisas, porque ele sabia o que era ficar na escassez e na abundância, na tristeza e na alegria, na doença e na saúde. Ele enfrentou diversas situações e por isso que ele estava sabendo que Deus estava com ele e ele estava refletindo a gratidão. Então, quando a pessoa é ingrata, ela vai sinalizar algo importante para a gente. É que a vida emocional está infectada. Ela não é grata, ela mostra que está com um problema emocional grave e precisa de cura. A nossa cura e as nossas feridas não são só físicas, são feridas que muitas vezes estão invisíveis na nossa alma. Feridas psicoemocionais, que têm sequelas e podem psicossomatizar, quer dizer, refletir no corpo algo que está doente emocionalmente. Uma vida espiritual doente, você vê a pessoa completamente arrasada, psicoemocionalmente, fisicamente e nos relacionamentos também. Então, a gente pode dizer que essa gratidão é um termômetro para a saúde emocional. A gratidão, vou repetir, é um termômetro para a saúde emocional. Como é que está o nosso termômetro hoje? Como é que está o nosso termômetro nesses dias? Como é o nosso termômetro? Tem pessoas que não vão ler a Bíblia, elas vão ler a nossa vida e elas vão se converter pelas nossas vidas. E a gente só pode gerar vida se a gente está com vida. Só pode gerar cura se a gente estiver curado. A gente só pode proporcionar aquilo que a gente está vivendo. E para finalizar, nós temos o 13º característica de uma pessoa traumatizada. E daqui a gente já vai puxar uma nova sequência, ou já vai dar continuidade, é uma ponte para uma nova sequência de ministrações, nas quais Deus vai trabalhar forte conosco nos dias vindouros, porque está intimamente relacionado com o mal de toda a humanidade e a raiz de todos os pecados. Então você não vai deixar de assistir, frequentar e participar dos domingos que vêm, porque essa raiz se chama orgulho. Foi a queda de Satanás, a queda de Adão, de Eva e de toda a humanidade até os dias que a gente vive e os vindouros que a gente também não vai estar. 13º ponto é, frequentemente, as pessoas que têm traumas, elas possuem atitudes obstinadas de rebelião que evidencia, está nítido, é percebido a mente cauterizada, cativa, aprisionada com a rebelião aberta. Então, quase a totalidade das pessoas feridas desenvolve um orgulho muito forte. Você vê uma pessoa orgulhosa porque ela é altamente ferida. Quando você percebe que alguém não é humilde, é altivo, uma pessoa que não reconhece os favores, os benefícios de Deus, uma pessoa arrogante, uma pessoa que
Vê o pecado em todos, mas não enxerga a si mesmo. Vê todos os problemas no outro, mas não olha para si mesmo. Aponta sempre os outros, mas não é capaz de ver a vida de mazela, de doença, de problema que tem. É porque ela é uma pessoa orgulhosa e ela certamente está com essa lesão que precisa ser curada, se permitir Deus fazer isso. O orgulho e as feridas são coisas proporcionais, principalmente quando a gente está falando no contexto espiritual. Quanto maior o orgulho, maior a ferida e vice-versa. É diretamente proporcional ao orgulho à ferida. Então, espiritualmente falando, quanto maior o orgulho, maior a ferida. As feridas, elas se concentram no orgulho, viabilizando a existência e a influência desse próprio orgulho. Então a ferida alimenta o orgulho recebe essa alimentação, devora para a ferida e cada vez vai aumentando mais a existência dos dois. O orgulho contamina as decisões, fazendo com que a pessoa ela seja uma pessoa cheia de capricho, uma pessoa pirracenta, cheia de manias, uma pessoa cheia de noias, as paranoias. Um jovem fala assim, está noiado, pode saber que aquele dali que está noiado está bem orgulhoso. Lembrando que o orgulho não tem nada a ver com pobreza. Conheço ricos, humildes e pobres orgulhosos. E aí eu me lembro de uma situação que uma certa vez, já tem muito tempo isso, quando nas sinaleiras ficavam pessoas pedindo. Hoje, graças a Deus, são poucas que ainda andam pedindo, né? Elas geralmente ficam mais isoladas, porque às vezes tem medo de ser preso na sinaleira. Mas quando aquela moeda de R$1 custava $1, eita, tempo bom! E eu vinha passando ali na avenida grande, aqui na cidade na qual eu moro, a sinaleira parou e veio um rapaz assim, e ele pediu um trocado. Eu abri o vidro do carro, faço isso, mas o único dinheiro que eu tinha é aquela moeda de R$1. Naquela época tinha muito valor, hoje, misericórdia, que oremos pelo nosso país. E eu dei aquela moeda para ele, ele olhou para mim e falou, o que é que eu vou fazer com essa moeda? Eu falei, eu não sei o que você vai fazer, mas me dê ela de volta que eu sei o que eu vou fazer. Aí fechei o vidro. Falei, além de pobre e orgulhoso. A vida traumatizada, ferida. Ele estava pedindo ajuda, não disse o valor, não disse nada, tudo que recebesse era para dar graças a Deus, sim ou não? Mas aquela atitude ali de orgulho, eu tomei a moeda de volta, assim como eu dei. E dei o endereço para aquela moeda. Mas na frente, eu estava me aproximando de uma clínica na qual eu fui, e eu parei o carro, e aí tinha um senhor, e ele falou, meu filho, tem alguns dias que eu não como nada, se eu puder me ajudar, eu vou ficar muito agradecido. Aí eu peguei a moeda, me lembrei na hora, voltei no carro, e dei para ele. Aquele senhor chorou, e eu atravessei a rua e fui na clínica. Quando eu olhei de novo, cadê o senhor? Que estava sentado. Eu falei, meu Deus, às vezes Deus coloca a gente para poder nos ensinar coisas, né? Querendo, o senhorzinho já se levantou tão rápido que eu nem percebi, ou ele foi muito rápido, ali era a materialização de um anjo, só para poder testar o que eu ia fazer. Mas enfim, não espiritualizando tudo, misticismo, ele recebeu e foi se alimentar, glória a Deus. Então
Uma pessoa que tem uma característica de trauma, ela é uma pessoa que é obstinada nas atitudes e tem rebelião. Ela vai insistir em algo que sabe que vai dar errado. Já viu alguém insistindo naquilo que já viu que dá errado? Todo mundo está falando que dá errado, ela está insistindo, não dá certo, e ela está perseverando no erro. Pronto, uma pessoa doente, traumatizada está ali. E outra coisa, ela quer sempre se justificar. Sempre tem uma justificativa para o pecado. Sempre tem uma justificativa para o erro. Quando Adão e Eva deram uma justificativa para Deus, lá no Éden, Deus ouviu os dois e disse: põe para fora e não volte mais. Vou botar um noite para que você não possa nem olhar no lugar que você está. Com Deus é dessa maneira. Então, se chegou diante de Deus, sabe que é pecador, que é limitado, que está no erro, e for dar uma justificativa, a punição é maior. A partir de agora, seu parto vai ser com dores intensas. Ia ser só uma dorzinha, mas uma dor intensa, porque está querendo justificar o pecado. E vai ter que trabalhar muito. No lugar que só nascia plantador, agora vai ter abrolhos, vai ter carros, vai ter espinhos, você vai suar todos os dias para você parar de dar desculpa. Você acha que Deus vai tratar a gente assim? Ou vai tratar, não, coitadinho, ai meu filho amado, Jesus se entregou para poder salvar completamente você, filho querido, que pode todas as coisas, você é vencedor, recebe sua vida. Deus não mudou, pessoal. Quem mudou foi o ser humano inventando essas maluquices, essas heresias e apostasias que você está vendo aí. Deus chegou, confrontou a gente, se humilha, chora, pede perdão e ajuda para não repetir. Amém? Então, quando você vê uma pessoa cheia de justificativa e que não assume os próprios erros, é porque ela está com a rebelião instalada, porque a mente é obstinada devido ao trauma. É uma pessoa traumatizada. Eu digo assim, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. O apóstolo Luiz Hermínio diz essa frase e eu repito, glória a Deus pela vida dele. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Está cheio de argumento. O caminho mais curto para ser curado é arrependimento. Reconhece logo o erro, o pecado, assume, confessa e deixa para alcançar misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas quando me calei e escondi o meu pecado, os meus ossos eram corroídos como um câncer. Pode ler Isaías lá, desculpa, Salmos 32, 51 lá. Então a gente vai entender aqui que a rebelião instalada é feitiçaria, seja para quem for, ou crente ou descrente. Deus tomou como rebelião feiticeiro, feitiçaria. 1 Samuel 15, 23, vai lá, volta aí ao Antigo Testamento, por favor. Vai no livro de Samuel, 1 de Samuel. Depois de Rui, 1 Samuel 15, versículo 23. Versículo 23 de 1 Samuel 15 diz assim: pois a rebelião é como o pecado de adivinhação ou feitiçaria, e a obstinação como a maldade da idolatria. O orgulho é uma idolatria para Deus, e se rebelar contra Ele, não assumindo os pecados e os erros, ele toma como adivinhação, feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão retribuições.
acesso a Deus, se está com essas situações vividas. Não tem como, pessoal. E aí o pastor Cláudio diz assim: somente uma ferida pode justificar esse tipo de insensatez. Não é possível. Somente alguém que está ferido que vai fazer isso. Tolo, insensato. Desculpe essas palavras, mas é o que a Bíblia está falando, tá bom? Não estou ofendendo você, não. Mas aquele que está se sentindo ofendido, ofendeu a Deus tantas vezes na vida, ainda ofende a Deus até os dias de hoje. E quando Deus fala uma coisa para receber cura, está tomando como ofensa. Então está muito mais ferido do que eu estou pensando. Não é para a gente, o pessoal que está na rede social. Também já fui uma pessoa ferida, traumatizada, mas eu abri minha vida para que Deus pudesse me curar, me libertar. E eu estou no processo, assim como vocês. Espero ter menos feridas cada dia, que elas fiquem cicatrizadas, indolores. A pessoa que está nessa situação de uma mente obstinada, uma rebelião, ela vai se autodestruir, vai se auto-prejudicar. E vai fazer também com que o outro se sinta mal e lesado. Ela vai provocar uma situação na qual ela mesma é prejudicada, mas vai prejudicar o outro. Então ela vai dizer assim: eu vou tocar fogo, vou morrer junto, mas todo mundo morre. Queimado. A mentalidade. Aí eu vejo a história de um homem que ele estava numa crise com a esposa. Aí ele pegou um veículo novo, 0 km, custava 100 mil, ele vendeu por 10 mil e disse: não dou nada para ela. Olha que tolo. Pensei que ele ia vender o carro por 90, rapaz, para ficar com 45, o cara vendeu por 10, ficou só com 5 para prejudicar a esposa. Altamente ferido. A sensação de estar prejudicando o outro estava tão grande que não estava enxergando o prejuízo que estava tomando. Meu Deus, só Jesus na causa. Então, o que é que explica esse tipo de comportamento insano, incongruente e louco, senão a ferida? Então, a gente vê essas 7 características hoje. Guarda mágoa por longo tempo, é uma pessoa não transparente, não é sincera, encobre as coisas, tem tendência à possessividade, egoísmo voltado só para si mesmo, um amor doentio, não tem interesse pelos outros, não está se importando com a vida dos outros, os interesses são pessoais, faz acepção de pessoas, né? Então, só age de acordo com aquele que está parecido consigo mesmo. Mas se o outro for diferente, vai excluir dos seus relacionamentos, provavelmente. É uma pessoa ingrata, né? Não reconhece que chegou ou é quem é por causa das bênçãos, dos presentes ou dos benefícios do outro. E geralmente é uma pessoa que tem um orgulho forte, chega a estar com a mente cauterizada ou obstinada. E aqui estão as 13 características, juntando com o domingo passado, de uma pessoa traumatizada. Gostaria de orar nesse momento, para a gente poder finalizar dentro do padrão do toque de recolher no horário certo, cumprindo a legislação e agradecendo a Deus porque a gente está tendo um momento e a oportunidade de nos reunirmos nessa casa de oração enquanto muitos não estão tendo. Amém? Se puder ficar de pé.